de serviços em TI com o uso de ITIL. Tá bem? Opa, acabei me adiantando. Gerenciamento de serviços de TI com o uso de ITIL. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ter uma introdução ao ITIL, né, de uma maneira geral, para saber do que se trata e para que serve, né? Onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Tá? Deixa eu só botar a telinha para o lado aqui, botar essa telinha para o lado aqui. Aí, beleza. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de gerenciamento de serviços em TI, o que vem à cabeça de vocês? Assim? Vamos lá. Conversa com o tio, já que vocês descansaram bastante, conversa com o tio agora. Como os processos devem ser organizados, executados e, né, essa demanda em si. Tá, mas o que é um serviço de TI? Vocês que trabalham na área, hein? O que... Oi. Automatizado. Não necessariamente automatizado. Por que é automatizado? Porque, tipo, o papel da TI nas empresas, além de toda aquela coisa de aplicação de valor ao negócio, ele veio para estabelecer atualidades, porque, tipo, toda empresa hoje, deve ter uma ou outra que não, mas a maioria hoje necessita, tipo, ter um ambiente para ela poder vender, para ela poder produzir. Esse ambiente tem que ter conexões, tem que ter computador, tem que ter, no caso, falar de maneira geral, tem que ter dispositivo, tem que ter conexão com a internet, tem que ter infraestrutura. Então, tipo, a TI seria a base de um negócio atual, eu diria. Eu acho que mais ou menos assim, pensando. Tá, é que você me falou de automatizar. Vamos lá, automatizar é tornar automático. Viajei. Tem coisas que você não consegue fazer, tornar automático. E eu entendi o que você pensou, tá? Só acho que falta um pouquinho mais de coisa aí. Por quê? Quando a gente fala de serviços de TI, é tudo aquilo que está relacionado com a tecnologia de informação, absolutamente tudo. Então, se a gente tem uma empresa de desenvolvimento de software, que desenvolve software para uma empresa de desenvolvimento de software, você tá vendendo um serviço braçal, entendeu? Mas mesmo assim, ele é relacionado com TI, por isso que a gente não está falando, por isso que eu quis expandir um pouco isso que você falou, foi Marcos, né? Foi o Marcos que falou, né? Sim, foi. Então, por isso que eu quis expandir um pouco essa percepção. Mas tudo aquilo que se relaciona com a tecnologia da informação, né, de uma maneira bastante abrangente, né, e que que tem relação com os serviços, tá, são... Opa! Esbarrei no meu mouse. Tem relação com serviços, são serviços de TI. Por que a gente contrata serviço de TI? Né? Como você falou ali, entrega de valor, facilitação, né, para entrega de resultados e tirar do cliente custo e risco específico. O serviço de TI é um negócio assim muito genérico, né? Porque a gente tem serviço de desenvolvimento, serviço de gestão mesmo, né? Gestão de infraestrutura, gestão de aplicações, tem toda a parte de até de locação de equipamentos, tá certo? Então, de uma maneira geral, o serviço é entregar valor. O que é entregar valor? É você fazer alguma coisa para o seu cliente que ele vai pagar achando que está fazendo um bom negócio, tá certo? Por quê? Porque, de alguma forma, seria algo que ele precisaria resolver, seria algo que ele precisaria fazer, mas você está fazendo e ele está pagando e acha que vale a pena, tá? Só pegar. Bom, beleza. Então, essa entrega de valor, ela tem um monte de coisa aí, né? Então, um dos pilares
é facilitar a entrega de resultado, tá bem? Então, assim, eu sei, ó, Adriano, eu sei que trabalha em empresa de TI, o, o Guilherme, quem mais? Deixa eu olhar aqui. Eu não. Ah, não, troquei Eu as não. bolas. É o Marco, sim. O Marcos trabalha. Até agora. O Pedro também estava trabalhando lá no tribunal, mas dá para botar nessa. Não, mas agora eu entrei numa realmente de gestão de TI, um monte de bagulho assim. Amor, Guilherme, você não trabalhava na empresa de TI, cara? Nunca trabalhei com TI. Até hoje. Tá, mas não era tu que estava me perguntando o negócio do notebook? Sim, eu te Com Windows. perguntei, mas eu te perguntei não quer dizer que eu esteja trabalhando lá. Eu trabalho no financeiro da empresa. Ah, tá. Então eu cafundia. É uma empresa de automação. Sim, tá, não, tá, mas é uma empresa de TI. Não chega a ser TI, porque a gente faz automação residencial, sabe? Mas é tecnologia. É tecnologia, mas não chega a ser bem TI. É mais Mas eletrônica, assim, do que. Mas é prestação de serviço Isso. na área de tecnologia. Isso. Então não estou errado. Mas eu não trabalho na função, né? Minha função é administrativa. Beleza. Mas trabalha, tem a percepção do que é a atividade fim da empresa. Até, É isso até porque eu vou bastante lá para ver. Isso é bem curioso. isso é bom. Mas o que é facilitar? Por que a TI, o serviço de TI é importante? Para facilitar a entrega de resultado. O que é entrega de resultado? Aproveitando o gancho aí, Guilherme, o que é a entrega de resultado para o cliente da empresa de vocês? A entrega do resultado? Por que eles procuram vocês? Eles, na verdade, procuram a empresa para ter automação na casa dele, para ele ter o produto lá funcionando. Ok. Então, qual é o resultado que o cara quer que vocês facilitem? Sei lá, comodidade. Exatamente. É facilitar ao cara que ele consiga ligar o ar-condicionado antes de sair do trabalho. Então, qual é o resultado? A percepção de conforto. Né? E vocês entregam tecnologia, ferramentas de tecnologia para esse cara. Então, ele é um serviço de TI. E o cara ele vai pagar porque ele percebe valor. Aquilo ali faz diferença para ele. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Né? Dessa maneira tosca, a gente pode olhar ali, ó, para tirar do cliente custo e risco específico. Qual é o risco específico, tá, que o cara que contrata um sistema de automação residencial, ele quer terceirizar, ou ele quer diminuir o risco? Qual é o risco? Vai, Guilherme, fecha aí a ideia. Opa, desculpa, volta. Tu tá viajando a maionese aí, né, cara? Tá não, falando mal do professor, né? Não tô falando, não. Só repete a pergunta. Então, o cliente de vocês... quando a gente diz, né, que a entrega do serviço de TI ela tem como finalidade tirar do cliente custo e risco específicos, de uma maneira tosca, o que vocês estão fazendo para o cara que quer automação? Qual é o risco de que vocês estão tirando do cliente? Peraí, que agora me pegou. O risco que estou tirando do cliente. O cara que contrata vocês para automação, ele quer ligar o ar-condicionado antes de sair do trabalho. Qual é o risco? Qual é o risco que ele não quer? Que não funcione? Não. O risco que ele não quer ter o risco de passar calor ou frio. Ah, tá, entendi. Entenderam a malandragem? Sim. Então, isso é uma percepção tosca, né? Mas, por exemplo, uma empresa que contrata... Adriano aí, ó, agora é a tua vez. Uma empresa que contrata a empresa que você trabalha para gestão da parte de infra de TI, o que ela quer ou o que ela não quer?
Acredito que ela queira terceirizar, né, também o risco de algum problema. Outro ponto é que ele quer uma demanda de atendimento dentro de um SLA, né, que atenda no caso, a demanda dele, e seria Uhum. isso. Ele gostaria de problema barra solução. Só que ele não quer se envolver na solução, ele quer a solução. Exatamente. Eu vou te contar uma coisa Ó, engraçada. Tem um cliente vai. Hum. lá que o cara tem os data centers dele, né? E a gente administra Uhum. todo o data center dele, né? E Uhum. o cara vem só como chamada avulso, né? Mas ele chama Uhum. muito. Demanda chamada avulso. O cara tem como mania gravar todos os atendimentos como se fosse videoaula. Ele tem Uhum. essa mania, gosta de acompanhar. Uhum. O cara, às vezes, faz 3 vezes a mesma coisa que a gente seguido e o cara, não, vamos gravar, vamos gravar. Então, tipo, o cara é muito engraçado, cara. Problema barra solução. O cara tendo a gravação, o cara não vê a gravação. Ele prefere ligar porque é mais fácil, né? Para obter o atendimento. Para te ter uma ideia. É. Sim. E ele tem a solução gravada. Uhum. Claro, facilitando a entrega do resultado. É bem o que eu Tá estava certo? falando. Eu mencionei esse exemplo. Se encaixa bem aí, ó, Marcos. Tem a Seven lá como terceiro, né? É isso aí. Porque vocês contratam alguém para se incomodar, porque você não incomoda. Por quê? Muitas vezes a empresa ela tem uma necessidade, ela tem uma demanda muito grande de profissionais ou de serviços de TI, mas às vezes é muito maior do que a justificativa de contratar gente para isso. Então o que você faz? Você contrata uma empresa que faça o serviço. E ponto. Tá? Que nem o Adriano falou agora, o cara tem o data center, ou seja, o ativo é dele, né? Mas ele contrata a mão de obra. Né? Tá errado? Não, para ele é mais negócio, entendeu? Tem um monte de coisas que precisam ser colocadas na balança para isso, tá certo? Mas tudo bem, isso é tudo uma questão de estratégia de gestão. Então, da perspectiva de valor do cliente, o que é o valor? O valor é utilidade. Tá? Ou eu estou comprando desempenho ou diminuição de restrição de desempenho. Então, ou eu estou comprando mão de obra qualificada, estou pagando mão de obra qualificada, eu estou pagando para não me incomodar, eu estou pagando para xingar alguém, né? Estou pagando para minha infraestrutura ela ter o menor downtime possível, por quê? Porque eu estou jogando nas costas da empresa contratada. Tá? Que vai ter que me garantir disponibilidade, continuidade e segurança. Vocês ficaram sabendo do lance do TJ aí essa semana, né? Semana passada. Sim. Show, hein? Os caras são bons. Eu vou me arriscar. Quem? Já está respondido, né? Para não se arriscar. Ainda mais está ganhando. Qual foi ali tem uma série de problemas, né? O que aconteceu? Quem prestava serviço para o TJ era a Procergs. E aí, no raio privatista, né, eles resolveram contratar no mercado uma empresa que fizesse isso. Só que esbarraram em custos, esbarraram em gestão, esbarraram em um monte de coisa, né? E aí o que aconteceu? Só para vocês terem ideia, os servidores não tinham antivírus. Tá? E comprometeram absolutamente tudo. Por quê? Porque o cara que fez o ataque, ele conseguiu uma senha de administrador do AD. Só. E agora? Faz o quê? Nada, porque eles já dizem que não pagam resgate de dados, né? Azar, estão tentando fazer na mão lá, recuperar. Agora eles vão gastar mais dinheiro pagando hora homem, contratando uma empresa boa para tentar limpar essa sujeira aí. Tentar, né?
Aí é que Porque tá, né? normalmente esses caras que façam swear, eles não brincam muito, né? Tipo, eles. Não, É a esses caras famosa são. economia burra. Exatamente, é economia burra. Eu tenho eu tenho uma percepção, assim, que infelizmente o setor público no Brasil não sabe lidar com TI. Né? Há alguns anos eles instituíram empresas de TI, justamente para serem especializadas em suportar o setor público, e agora eles estão querendo privatizar, terceirizar, fazer qualquer negócio. O que acontece, né? Você acaba querendo gastar menos, mas gasta mal. Aí, resultado, vai perder coisa. Ô, professor, um exemplo do que está falando aí, né, setor público, a gente trabalha com alguns órgãos públicos, né, lá no serviço, e É, aí, um, ah, um exemplo, né, tem uma empresa lá que elas tinham um contrato lá com questão de um parque de impressoras, né, hum, e eles, é uma empresa de águas e esgotos, sabe, provém, tipo uma hum, Corsã da vida, sabe, uhum, um contrato de impressora para imprimir conta d'água de todo mundo para mandar hum. é grande, né? Sim. Então eles trocaram, pegaram uma empresa mais barata, só que não é satisfatório, porque a empresa atual já cumpria exatamente com o que eles precisavam, o suporte era bom, era tudo bom. E eu tô falando isso Uhum, que veio de dentro, de uma pessoa que trabalha direto da gestão, que a gente tem sim. contato. Uhum, E a pessoa veio nos reclamar, dizendo: ah, cara, a gente, para te ter uma ideia, para nós, infelizmente, é licitação, que o menor sim. preço leva e ganha, Uhum, independente se a qualidade do serviço é bom ou ruim. Porque o outro prestador, ele tinha um serviço excelente, nos atendia totalmente. Só que chegou um outro concorrente com um preço melhor, mesmo que o serviço seja ruim, e vai ser contratado. E foi contratado. E esses caras estão reclamando até hoje, mas não tem nada a ver com o é. meu outro, né? São Sim, só mas deixa dizendo. vamos lá, já que a gente está falando de setor público, né? Marcos, você já vai compartilhar aí a tua ideia com a gente. Mas o setor público, ele tem várias modalidades de aquisição, tá? Mas todo mundo é bastante conservador e quer comprar pelo mais barato. Normalmente, o mais barato não é o melhor. A gente já sabe disso. Tá? E normalmente aquilo que está especificado para a aquisição não é exatamente aquilo que precisa. Por quê? Porque depende de quem fez, cara. Infelizmente, o setor público tem essas idiosincrasias horrorosas. Por quê? Porque o cara diz que ele quer comprar tal coisa, ele pega uma ata, ou ele pega o modelo lá do que ele precisa pedir do fornecedor e acaba dando tiro na água. Por quê? Porque às vezes nem o fornecedor sabe direito o que está fornecendo. Tá? Marcos, diz aí, como assim tem muita gestão conservadora? Tipo, ó, eu trabalhei por um ano na prefeitura de Canoas, tá? Como Uhum. na TI deles ali. E tipo assim, Lá na Canoastec? isso, no Canoas Tech. E, Uhum. tipo, eu era suporte N2, assim, mas eu, tipo, conversava muito com o pessoal ali, o pessoal ali que fazia a gestão, né? E, tipo, tem algumas pessoas que tentam melhorar, tipo, procurar soluções, fazer investimentos que, tipo, eles, por Que se exemplo, justifiquem, né, que se no longo prazo. justificam, só que, Uhum. tipo, a liberação de verba é muito burocrática, então, por exemplo, a gente tinha dificuldade pra caramba, velho, pra conseguir um recurso, por exemplo, tipo um cabo de rede, e a gente conseguia Uhum. só o cabo de rede, e as ponteiras, tipo, não é um problema pra mim, cara, era 30, 40 centavos no mercado, na Uhum. época, né, mas eu comprava as ponteiras porque às vezes a prefeitura não disponibilizava, ou, tipo, às vezes uma canaleta não vinha. E do cara, mas não dá pra Uhum. botar no cantinho aqui? Tipo, dá, só que fica uma merda. Então, tipo, Sim, eu mas isso aí é parei. falta de planejamento, porque no setor Exatamente. público você tem que pensar em absolutamente tudo antes de contratar. Né? É. Só um minuto, Ma- só um minutinho. Mas, Fala. Hã?
Alô, vai, fala aí, Pedro. Mas, tipo, depende, tipo, quando eu trabalhei no tribunal, isso é uma coisa boa, porque lá eles têm meio que o recurso próprio para comprar. Tipo, a gente fez uma alteração de mini desktop, de desktop para mini desktop com muita Uhum. facilidade. Tipo, veio as compras, tipo, os monitores, os mini desktop com rapidez, assim, não teve tanta burocracia. Assim, fazendo um comparativo com o que o Pedro está dizendo e o Marcos está dizendo, são duas experiências diferentes. Primeiro, porque assim, ó, a maneira com que você contrata, que você compra no setor público, depende muito da quantidade de dinheiro que você tem. Tá? Normalmente o judiciário, o que ele faz? Ele faz uma especificação lá de serviço ou de aquisição de produto que é de escopo fechado, entendeu? Ela é mais cara, mas não importa, você vai pagar e vai receber aquilo que você precisa. Marcos, você trabalhou na Canoastec, é uma prefeitura de um município médio, né, que tem recursos limitados. Então, ao invés de ir lá e fazer uma contratação de um serviço de instalação de cabeamento estruturado, com N pontos de rede, né, assim, com colocação de rack, e aquele negócio ser um negócio como turnkey, que a gente chama, né, o serviço de escopo fechado, você começa a comprar pedaço. Eu compro cabo, eu compro não sei o quê, e começa a tentar diminuir o custo da mão de obra, tá certo? E aí é uma questão de estratégia, né, porque é bem complicado, né? É bem complicado. Porque, assim, eu trabalho na Procempa, né? E tenho trabalhado direto com o pessoal da PRF. Tá? A gente tem feito licitação junto, trabalhado bastante coisa, assim. Né? Até eu estou em viagem, né? Tô aqui no Rio de Janeiro e estou dando aula para vocês aqui, que a gente veio a trabalho, eu e um outro camarada da PRF. E é exatamente isso que a gente faz. A gente procura tentar organizar as coisas, planejar a aquisição, né, e estruturar essa aquisição de uma maneira que ela fique, que ela fique madura. Né? Porque, assim, eu tenho 20 anos de serviço público, eu já vi coisa. A maneira com que as pessoas compram. Porque muitas vezes quem faz a especificação não conhece do todo, ou acha que conhece. Tá? Entendi. Eu acredito nisso. Eu acredito que o setor público tem pontos negativos e positivos. Só que acredito que tenha muita prefeitura conservadora, né? E esses sempre terão problemas nessa área. Sim, mas Marcos, sabe qual é o problema do conservadorismo? Eu acho que talvez Vai ficar gravado, mas tô nem aí. Isso é cagaço. O cara não sabe e ele faz só aquilo que está dentro da caixinha do que ele conhece. Isso. Eu vejo uma das coisas que eu mais vi, tipo, era ou o cara tem medo de sair da concha, ou o cara ele, tipo, é uma pessoa de espelhar, você não pode gastar e ele não enfrenta aquilo, dizendo, não, tem que gastar porque eu preciso de uma melhoria. Vai melhorar. Tem medo, alguma coisa assim. O cara chega lá, o teu chefe diz assim, você tem que comprar um ônibus, mas ele te dá dinheiro para comprar um Celta usado. Isso. Que nem aquele problema que não se conversam, né? A equipe comercial não conversa com a equipe de desenvolvimento. Você chegou a usar, senhor, o aplicativo do Agenda Bem de Canoas? Não usei. Não? Beleza. Não, esse aí eu não tô ligado. Eu ia comentar, mas eu tirar muito tempo. Depois, outra hora eu faço. Pode continuar. Beleza. Tá bom, vamos lá. Segue o baile. Deixa eu só... Não me lembro quantas... são poucos slides. Tá? Então, vamos lá. O gerenciamento de serviços de TI, por definição, é o conjunto de capacitações organizacionais especializadas por fornecer valor aos clientes na forma de serviço. Então, o que é isso aqui? É contratação
de conhecimento, de mão de obra e de infraestrutura, ou de qualquer coisa que traga valor, tá certo? E que o cliente, ele perceba como valor, tá? Claro que a gente está falando isso no formato de serviço. Então, especificamente, quando vocês contratam lá serviço da Amazon Web Services, lá, da AWS, esse negócio, ele entrega valor. Ah, mas é mais caro? Beleza. Só que eu não preciso de uma equipe tão qualificada, eu não preciso de equipamento, eu não preciso de espaço. Então, são coisas que o gestor ele vai colocar na balança e vai ver para que lado que ele vai, tá certo? Então, a contratação do serviço de TI, ela passa por isso. O que são essas capacitações? Processos e funções. Então, se eu preciso de um cara que é um analista de TI sênior, master blaster, tá? E eu não quero contratar esse cara, por quê? Porque o salário é alto, porque esse cara ele vai ficar subaproveitado aqui, porque eu tenho uma demanda muito pontual. Você vai numa empresa que tem um profissional desse e contrata a hora dele. Fala assim, filho, eu preciso de você 20 horas por mês. Tá bom, quando é que você quer que eu venha? Não, eu vou te chamar pontualmente e tem essas rotinas aqui que eu preciso que você faça. Tá bom. Você não vai precisar pagar 15, 20 conto pro cara, né? E você vai pagar, sei lá, 5 por mês pelas horas que você está contratando dele. Né? Então, o serviço de TI é isso. Né? Tudo aquilo que pode ser contratado, né, para fornecer valor na forma de serviço. Beleza, com isso surgiu o tal do ITIL. O que é o ITIL? É a Information Technology Infrastructure Library, ou a Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Ela foi desenvolvida por um órgão inglês chamado CCTA, que é o Central Computer and Telecommunications Agency, tá? Que seria uma mistura de Anatel com o Ministério da Ciência e Tecnologia, é um negócio meio com SERPRO, assim. Tá? Mistura a Anatel com o SERPRO que vai dar o CCTA. O que o CCTA fazia? Ele gerenciava toda a parte de tecnologia da informação do Reino Unido. Tá? Literalmente era o SERPRO, era a Embratel, a nossa Embratel dos anos 80, que fornecia todos os serviços de telecomunicações, né, para os órgãos públicos, tá certo? O que aconteceu? O CCTA, ele contratava muitos serviços no mercado, né, de empresas terceiras, e ele também tinha uma relação de serviços com os órgãos da administração pública, né? E o que acontecia? A maneira com que os serviços eles eram prestados, eles não eram muito redondos. Tinha uma insatisfação entre o cliente e o fornecedor, né? Então, o que aconteceu? Eles sentaram e fizeram um brainstorm maluco, né? E solicitaram, então, para pessoas que eram eminentes na época, né, na área de serviços de TI, de gestão de serviços, e solicitaram um manual com as melhores práticas para o provimento de serviço de TI. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todo mundo, né, da gestão pública e falaram assim, ó, quais foram as experiências boas que vocês tiveram? E aí eles compilaram tudo aquilo, tá certo? E fizeram essa biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação, que é o ITIL, tá bem? Então, hoje o ITIL está na versão 4, a versão 3 ainda se usa, né, ainda é bastante utilizada, mas a cada versão a gente vê como é que é a evolução de maturidade no gerenciamento dos serviços de TI. Então, no final das contas, o ITIL ele é uma biblioteca com 5 livros, com 5 manuais, tá? Que eles tratam cada uma das fases da contratação e implantação de serviços de TI. Tá? Então, vocês lembram do PDCA, né? O Plan Do Check Act, que é aquela ferramentinha básica de planejamento estratégico, de planejamento e gestão, né? Vocês lembram do PDCA?
Fala com o tio, vai. Abre o coração. Pô, Marcos, a preguiça de escrever sim foi tão grande que mandou só um S no chat. É isso mesmo? Que eu tô muito de tarefa aqui, senhor. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vocês lembram do PDCA, né? O Marcos lembra. E o resto do povo aí? Né? Quem não está dormindo? Era aquele ciclo, era um ciclo, não era? Isso. Lembra do círculozinho que tem lá as 4 fases do planejamento, né? Quando você vai montar um processo, né? Na verdade, é um princípio da melhoria contínua, que é o Plan, Do, Check, Act. Então, eu planejo, eu executo, eu verifico como é que foi a execução e eu ajo em cima para melhorar as coisas que são oportunidades de melhoria e para estabelecer métricas mais avançadas para modernizar, para refinar aquelas coisas que são boas, certo? Então, baseado nesse ciclo do PDCA, o ITIL, ele passa por 5 fases, na verdade são 4 fases e meia. Primeiro é a definição da estratégia do serviço, como que o serviço ele vai ser estruturado, como é que eu vou atender aquela empresa, né? Como que eu vou atender o meu cliente. E aí a gente define a estratégia. Como é que vai ser a abordagem? Depois que eu defino como vai ser a abordagem dos serviços, eu vou desenhar o serviço. Então, eu vou dizer, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu vou precisar criar lá, vamos lá, definição da estratégia, né? Como é que eu vou prestar serviço para o meu cliente? Eu vou prestar o meu serviço para o meu cliente, fazendo terceirização de mão de obra. Tá? Então, se a estratégia do serviço é terceirização da mão de obra, eu preciso desenhar o serviço. Qual é a mão de obra que o meu cliente precisa? Ele precisa de desenvolvimento? Ele precisa de gestão de infraestrutura? Ele precisa de serviços de apoio? Beleza. Tá? Ele precisa de monitoramento de infraestrutura e aplicações? Ele precisa do NOC? Ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o serviço e eu vou dizer o que vai ter, o que eu vou prover para o camarada. Na parte de desenvolvimento, o que eu posso fazer? Modelagem funcional de sistema, né? Desenvolvimento de sistema em Java, né? Manutenção do sistema, o que mais? Suporte ao sistema. Então, é assim que eu vou desenhar o serviço. Tá? Eu vou definir a estratégia de terceirização da mão de obra, de desenvolvimento, eu vou dizer quais são os itens que eu vou fornecer, né? Porque o cliente, assim como vocês entram no McDonald's, e aí tem McDonald's que tem aquele totem, né? Aí vocês vão lá, o que vocês querem? Vocês conhecem o catálogo de comida do McDonald's, não conhecem? Guilherme agora falou em comida, acordou, né? Eu só respondo o que eu sei. Tá bom. Valeu. Olhe mais ou menos. Ai, mais ou menos. Ah, para! Vive comendo McDonald's, é mais ou menos. Eu não. Mais ou menos. Não é McDonald's, é Burger King. É, isso aí, concorrência. Ou KFC. Tá bom. KFC é pro cara ter um... é outro nível, né, cara? KFC. Bom, é o X alemão ali, já era. Como é que é? Muito Bom, o X do alemão na esquina. Barbaridade. O gordurento aquele, cara... Pingando maionese. Meu Deus do céu.
Não, Aquele- chegou a me dar o coração chegou a dar a saltitar aqui. Aquele que tu come um dia, come no outro e tá morto. É, É que chega aí, né? A alegria de cardiologista, né? Famoso morte lenta. é. Tem uns que não é A tão morte lento lenta, assim, não. morte lenta é o X-tudo. O X-tudo é morte lenta. Eita. Então, vamos lá, voltar. Vocês entenderam, né? O desenho do serviço é o cardápio que vocês vão oferecer para o cliente. Né? Como é que eu vou me organizar para oferecer aquilo lá para o cliente? Então, se o cliente precisa de um serviço de análise funcional ou de modelagem funcional de um determinado sistema, eu preciso de gente que seja capacitada para isso, eu tenho que definir como é que eu vou entregar isso para o meu cliente, eu vou usar o ML, por exemplo, beleza, então eu vou usar o ML e eu vou dizer que eu vou entregar a modelagem funcional do sistema em um ML, tá certo? E aí eu vou discutir com a equipe do cliente que é responsável por validar aquela modelagem, né? E o camarada ele tem que saber o ML. Né? Então, partimos desse princípio. Depois a gente tem a parte de transição do serviço. Aqui ela está aparecendo antes, mas assim, ó, vou trocar a ordem aqui. Depois vem a parte de operação do serviço, onde eu vou ver como é que vai ser o dia a dia da minha operação, tá certo? Então, eu tenho que ter um service desk, que tem que ter um telefone, um e-mail, tem que ter um sistema de ticket para solicitação. Então, cada vez que o cliente ele fizer uma solicitação de a manutenção no sistema, eu preciso definir um processo, né? Onde ele vai abrir um ticket. Oi? O que foi, Pedro? Alguém dá um tapa na orelha do Pedro aí. Bati sem querer no microfone. Eu notei. Durante a operação do serviço, eu vou estabelecer tudo isso, né? Como é que eu vou montar lá o meu service desk? Né? E outra, vocês que são analistas aí, N1, né? Ou são suporte N1, N2, é justamente isso. O N1 ou o N0 é o contact center, é o cara que só atende o telefone e abre ticket. Né? O N1 é aquele cara que ele reinicia o computador, entendeu? Desinstala e reinstala, e se não conseguir, ele vai passar para o N2, que aí vai ver se está todas as bibliotecas lá, tudo, blá, e aí vai passar para o N3, se ele não resolver, que vai ver o código e de repente vai ver lá que tem um erro. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente faz? A gente vai dividindo em termos de complexidade o suporte justamente para você, porque sabe-se que 90% das solicitações de suporte, elas são solicitações de baixa complexidade, tá certo? Então, eu consigo me organizar para operar o serviço. Depois da operação, tem um negócio que é a transição, tá? O que acontece? Quando a gente fala de TI, a gente tem que planejar a mudança. Tá? E a transição de serviço, ela passa pelo planejamento da mudança e a criação de processos e de procedimentos que eles procurem documentar, né, auxiliar no planejamento e minimizar o risco e impacto de mudança. Tá? Então, a transição do serviço é isso. E a melhoria contínua, ela é o ACT, né? É a ação, né, de refinamento dos processos, onde eu vou monitorar aquilo ali, eu vou tentar definir métricas que indiquem a qualidade do meu serviço prestado, e eu vou tentar ajustar os meus processos, né, para atingir metas de métricas que eu estabeleça. Por exemplo, eu preciso agilizar o meu tempo de atendimento, eu quero melhorar o meu SLA, eu quero responder mais rápido, como é que eu faço isso? Eu preciso de um sistema diferente, eu preciso contratar mais gente, eu preciso mudar o processo, eu tenho que implantar um sistema de monitoramento proativo, bom, um monte de coisa. Mas isso passa pela revisão. Por quê? Porque o meu cliente falou assim, beleza, você está me atendendo em 6 horas, tá legal, mas assim, você não consegue me atender um pouquinho
pouquinho mais rápido, não? Aí você vai falar assim, ó, para eu te atender em 4 horas, você vai me pagar mais, mas eu vou conseguir fazer isso dessa maneira. Tá? Então, ficou claro para vocês por que são essas 5 abordagens? Estratégia, né? O que eu vou fazer, desenho, como eu vou fazer, operação, né? O dia a dia ali, né? É o ciclo W2H ali, do que eu estou fazendo, né? Transição, que é quando eu preciso fazer alguma mudança, e a parte de melhoria contínua. Tá? Então, a partir do momento que vocês conseguem olhar para o ITIL e entender, né, para que serve esse negócio, é tranquilo. E aí, Pedro, voltando lá naquele negócio que você estava falando, que vai fazer certificação para V4, né, de uma maneira geral, até o V3 não se contemplavam essas estratégias de gestão, né, e outras ferramentas de modelagem, desenvolvimento ágil, né, de gestão ágil de equipes, né, de processos, a figura do DevOps, né? O DevOps é o famoso pato, porque ele é um desenvolvedor que também manja de gestão de infraestrutura, mas ele não faz nenhuma das duas coisas direito, né? Então, Diga. então, a velocidade de atendimento não seria uma das 5 principais ações, né? Como é que do é? ITIL. Velocidade de atendimento não seria uma das 5 principais ações do ITIL, né? Ali que tu mostrou. Velocidade de atendimento? Na verdade, isso passa pela modelagem do serviço, né? Ele está dentro da modelagem de serviço? É porque depende. Pedro, assim, ó, agilidade no atendimento é um negócio muito subjetivo, tá certo? Porque, assim, tem lá o camarada a empresa que fornece impressora em locação, tem né, vamos lá, um contrato de locação de impressora. Você tem a empresa que fornece as impressoras, tá? Quem contratou quer o mínimo de downtime. Então, o que vai acontecer? Você vai dizer, olha, você se faltar toner, você tem que me repor esse toner em menos de 1 hora. Tá? E outra, no máximo pode faltar toner uma vez por mês. Isso é o SLA que eu estou estabelecendo do serviço prestado pela empresa. Tá? Então, assim, isso quer dizer que, para que o cara consiga atender isso, ele tem que ou fazer um monitoramento do toner, nem que seja mandar o estagiário lá para ver se o toner já está no final ou não, e se for o caso, o estagiário já deixa um cartucho novo lá e pede para o responsável pelo contrato, quando acabar aquele cartucho, né, avisar que ele vem buscar, né? Já está aqui o cartucho, vocês, por favor, troquem aí, e depois me diz que eu venho aqui buscar o cartucho vazio. Né? Tem empresas que vão falar assim, eu não vou tocar na sua impressora a não ser para imprimir. Então, você vai monitorar. Aí tem impressoras mais modernas que você consegue monitorar remotamente. Né? Então, né, bota lá uma máquina na rede do cliente, ou algum appliancezinho para ficar, que quando der lá toner baixo, o estagiário sai correndo com a bike do Itaú lá para trocar. Né? E aí, eu vou dizer... Bike do Itaú é foda. Bike do Itaú, né, cara? Dá um cartãozinho pro cara ali, ó, R$20 por mês, R$10 por mês, ele pode usar a bike a cada 2 horas. Então, assim, tem isso. Aí eu vou perguntar para vocês, 1 hora é um tempo, como é um tempo razoável para substituição de toner? Caso falte? Acho que é muito. Por que é muito, Marcos?
Bom, é que depende do caso, mas tipo, se é Ah, uma moleque, impressora. aí sim. Depende do caso. Se Diz você aí. tem que trocar toner de 15 impressora, o cara se não precisar fazer correndo, faz com calma, tranquilo, pode ser que dê 1 hora. Agora, se tem que trocar o toner de uma impressora, tipo, fazendo com calma, olhando, testando, 5 minutos. Não, Marcos, eu estou dizendo o seguinte, ó. Se você está usando a impressora lá, aí você mandou imprimir e acabou o toner, tá? A empresa tem 1 hora para mandar o estagiário com a bike do Itaú lá para trocar o toner. Ah, tá, entendi. Vai Bom, depender da distância, vai né? depender de vários fatores. Distância, disponibilidade, vários fatores. Isso, só que esses fatores eles têm que estar estabelecidos no SLA, né? Que é o acordo de nível de serviço. Sim. Só que aí... Oi? Não, isso, no contrato. Então, assim, por que eu entrei nessa? Justamente para trazer aquilo que o Pedro falou ali, né? Que em termos de agilidade de serviço. Agilidade é uma coisa muito subjetiva. Por quê? Porque para alguns, trocar um toner em 1 hora pode não ser nada razoável. Tá? Por exemplo, um cartório. Se o estagiário lá com a bike do Itaú levar 1 hora para trocar, acabou o toner e a empresa ela ter 1 hora para trocar, vocês conseguem imaginar um cartório parado 1 hora? É crítico. É crítico, entendeu? Agora, vamos lá. Lá na PRF, se a impressora parar 1 hora, tá? Lá no setor de TI, na CETIC, se a impressora parar 1 hora, na verdade, eu acho que ela não trabalha 1 hora no ano. Né? Somar. O camarada está aqui, ele é o chefe da CETIC, né? E aí está me perguntando se tem impressora na CETIC. Tem impressora na CETIC. Então, assim, é justamente pela demanda. Nós não temos demanda de uso. Né? Quando vai fornecido um material para um determinado posto, que o cara chega lá, que a secretária vai lá e imprime lá uma guia para o cara assinar dizendo que ele recebeu. Entendeu? Mas isso são lá 3 na semana. Tá? E aí também, eu pegando esse gancho, eu vou dar, por exemplo, para vocês, né, um outro tipo de serviço. Tá? Nós temos o nosso sistema de radiocomunicação lá. Tá? O material é importado, a empresa é espanhola, tá certo? A filial da empresa no Brasil tem algum material de reposição. Tá? Então, assim, o SLA é de 8 horas, tá? Para o cara me colocar uma peça no lugar para restabelecer a comunicação, né? Se eu tiver uma parada. E ele não tem prazo para me devolver o material. Por quê? Porque provavelmente para reparo, ou né, estando em garantia, ou tendo contrato de manutenção para reparo, ele vai mandar esse negócio para a Espanha, entendeu? E vai levar, sei lá, 3, 4 meses. Tá? Então, o que vai acontecer? Os prazos, eles são diferentes. E aí a pergunta que eu coloco é, Pedro, o que é agilidade? O que é a agilidade no serviço? Ela é muito relativa. Entenderam onde é que eu quis chegar com isso? Sim. Tá? Então, assim, claro que o White te dá um conjunto de ferramentas, né, um conjunto de ideias para você estruturar o serviço da melhor maneira possível. Tá? Da maneira mais eficiente e olhando para alguns pontos que são interessantes na cadeia de valor do cliente. Só que, claro, se o cliente ele quer que ao invés do estagiário usar a bike do Itaú, levar 1 hora, ele quer em 10 minutos, então ele vai ter que pagar mais para quê? Para poder comprar
uma bis para o estagiário. Então, o estagiário ele não vai mais andar de bike do Itaú, ele vai andar de bis. Entenderam? Quanto mais valor agregado tiver o serviço, mais caro ele é. Show? Então, cada livro desse, ele está organizado em seções, tá certo? Quando a gente olha para o livro de estratégia de serviço, tem lá a parte de gerenciamento estratégico, que na verdade nada mais é do que um exercício de planejamento estratégico focado para o serviço de TI. Tem a parte que trata de gerenciamento financeiro, por quê? Por que o gerenciamento financeiro está em estratégia? Justamente para eu saber qual é o tipo de serviço que eu consigo contratar, né? E qual que é o tipo de serviço que eu consigo prover. Eu preciso estabelecer um planejamento financeiro para saber qual é o tamanho do... Tá? Então, o serviço de locação de impressora com troca do toner em até 1 hora custa 100. Com uma troca em até 10 minutos, ela custa 200. Com a troca em até 10 minutos, 24 horas por dia, ela vai custar 1.000. Por quê? Porque eu tenho que deixar o estagiário 24 horas por dia com a Honda Bis pronta para sair com o toner. Tá? Então, dependendo do serviço prestado, ou o serviço contratado, ou o serviço fornecido, eu tenho que montar um planejamento financeiro. Por isso que o gerenciamento financeiro da TI, a gestão financeira, ela faz parte da estratégia, né? Que é definição definição de orçamento, né? E manutenção do orçamento, né? O orçamento ele tem que ser viabilizado de alguma forma e ele tem que ser garantido pela gestão. Então, o serviço definido... Por isso que a ITIL faz parte, a parte de gestão de TI, ela faz parte da parte de governança, porque a governança lá que a gente está estudando na quinta-feira, ela é o alinhamento da TI, né, de forma estratégica com a estratégia do negócio. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho um serviço dentro, ou que eu contrato um serviço, eu preciso também conversar com a gestão do negócio para garantir que o serviço de TI ele possa ser pago. Então, tem todo esse envolvimento com o financeiro. Gerenciamento do portfólio de serviços, que o portfólio nada mais é do que uma definição macro, tá, dos serviços que serão prestados, tá bom? Então, por exemplo, meu portfólio de serviço, manutenção do sistema do SCA, tá? Que é o Sistema de Controle de Água do DEMAI. Beleza? Em que implica a manutenção e desenvolvimento do SCA? Primeiro que o SCA é desenvolvido em COBOL. Tá? Então, eu preciso ter programadores em COBOL. Pior. Depois, até pouco tempo atrás, a gente tinha um mainframe para esse negócio funcionar. Então, eu tenho uma série de serviços por trás de manutenção e evolução do SCA gigante. Mas só que no meu portfólio ele aparece como um item. Tá? Por exemplo, no McDonald's, vocês têm ali comida, bebida e sobremesas. Tá? Esse é o portfólio. Tá? Os serviços dentro daquele portfólio, dentro daquele item, é que são os desdobramentos. Comida. O que tem? Tem nuggets, batata frita, tem o Big Mac, tem o isso, tem aquilo, tem aquele outro, tem os combos, né? Tem a tortinha de banana, tortinha de maçã. Nem sei se ainda tem, né? Velho é que lembra dessas coisas. Aí tem lá, bebidas. O que tem? Tem o suco, tem o refrigerante, tem sobremesas, aí tem o sorvete, tem... Blá, blá. Então é isso, né? O portfólio, eles são aqueles itens macro daquilo que eu vou, dos serviços que eu vou prestar. Gerenciamento da demanda, onde eu tenho que montar, dentro da estratégia, eu tenho que me planejar para atender a demanda do meu cliente.
Se eu preciso, se eu vou fazer outsourcing, né, de manutenção e desenvolvimento do SCA, eu preciso me organizar, né? Primeiro, o grau de exigência, né, desse serviço, quantas vezes esse serviço ele vai ser solicitado por mês, por ano, né? Quais são... o que eu preciso de mão de obra para isso? Eu preciso ter eu preciso ter 2, eu preciso ter 5 desenvolvedores em COBOL, né? Eu preciso ter um lar geriátrico de desenvolvedores em COBOL. Né? Eu vou mandar essa para um amigo meu. Né? Eu digo que quando ele trabalha lá no Procentro, aí às vezes eu chego perto da mesa dele, ele está lá, né? Telinha verde lá, só em COBOL. Eu falo assim, meu Deus do céu. Isso aí veio antes dos hieroglifos egípcios, né? Aí ele me manda para aquele lugar, é lógico, né? Tá tudo certo. E a gestão do relacionamento com o negócio. Por quê? Porque eu também tenho que definir uma estratégia de como eu vou me relacionar. Como é que são os contratos? Como é que é a abordagem? Né? Enfim, eu tenho que definir tudo isso. Tá? Então, definida a estratégia, eu vou, então, desenhar o serviço, onde eu vou coordenar o desenho, tá? Eu tenho que saber quem é que vai estar envolvido no desenho desses serviços, eu tenho que criar um catálogo de serviço que vai estar lá, né? Manutenção do SCA, beleza. Então, o que é? Mudança, por exemplo, alteração lá de código de barra, né? Mudança de padrão de código de barra da conta de água. De repente era um lá da Febraban e aí agora é outro lá do Pix, né? Que um é um código de barra num padrão, o outro é um QR Code. Então, esse é um serviço, é um item de serviço, né? Que faz parte do catálogo de serviços, mudanças, alterações, adequações de padrões para a conta. Tá? Esse é um item. Como vai ser isso depois? Vai ter um analista que vai ver como é que vai fazer, qual é o padrão, como é que tem que mudar. O cara vai sentar, vai olhar o código, vai ver o que vai ter que alterar, vai ter que documentar aquilo. Enfim, eu tenho todo um desdobramento. Tá? Mas o catálogo de serviço é isso. Vou dizer quais são os que eu vou precisar. Aí tem lá, backup da base de dados, né? Inserção de dados, reindexação, né? Migração de plataforma. E aí a gente vai longe desenhando esses negócios. Gerenciamento da capacidade, né? Que isso aqui normalmente a gente fala de infraestrutura e de mão de obra. Né? Os meus estagiários, eles têm pedalando a bicicleta lá do Bike Poa, né? Eles vão conseguir atender a minha demanda? Opa, não. Eu não tenho capacidade de atender. Tenho que contratar mais estagiários e contratar mais cartãozinho lá do Bike Poa. Também a gente está falando de gerenciamento da capacidade de processamento. Tá? Beleza, então agora nós vamos rodar a folha de pagamento. Nós temos equipamento para isso? Não, nós instalamos ali um Linux num 486 com 1 mega de RAM, mas está funcionando. E quanto tempo leva para fazer a folha? Não, é tranquilo, é rapidinho, né? Leva 365 dias para fazer uma folha. Né? Com 10 funcionários. Bem tranquilo. Então, passou um ano e não rodou a folha de janeiro. Então, eu tenho que saber, eu tenho que gerenciar a minha capacidade, tanto de processamento quanto de atendimento do serviço. Né? Processamento, armazenamento, né? De capacidade de minha infraestrutura, como também de execução do serviço. Gerenciamento de disponibilidade, e é aí que entra a figura do NOC, né, que é o monitoramento, onde eu tenho que ter o acompanhamento da disponibilidade dos meus serviços e eu tenho que também ter planos de ação para saber como é que eu me resolvo. Gerenciamento de continuidade, a gente, quando fala de continuidade de serviço, quais são as ações que eu tenho que ter planejado, o que eu preciso para se cair um meteorito em cima da empresa, para que ela não pare. Tá? Então, aí a gente vai começar a desenvolver. Desenvolver
mecanismos para isso. Gerenciamento na continuidade do serviço se eu tiver um desastre, como teve lá no TJ, tá? Como é que eu faço para, mesmo degradado, continuar prestando o serviço? Alguém consegue me responder essa pergunta aí? Valendo uma casquinha do McDonald's? Pode repetir a pergunta, por favor. Vamos acordar? Vamos acordar? No caso lá do TJ, tá? O que faltou na gestão de continuidade do serviço? Basta, é muita coisa, eu acho, tipo... Quando acontece um ataque assim... Marcos, fala um pouquinho mais alto, tá meio baixo Tá. o seu microfone. Quando Agora acontece, melhorou. tipo, quando acontece esse tipo de ataque, eu acho, tipo, falta vários pontos na gestão, né? Tipo, que nem a gente falou antes. O pessoal escolheu um método mais simplista e mais barato para cuidar da segurança, não só da segurança, mas acredito que do ambiente no geral, e acabou acontecendo isso. Eu acho que eles deveriam, para que não acontecesse e evitar, né? Que tem um risco, todo mundo corre esse risco. Tipo, tá sempre tentando tendo estar compliance, né, com a área de segurança, tipo, ainda mais um órgão desse tamanho, tipo, deveria ter um autenticador ali, auditador, acho que se fala, para tipo, fazer Sim, para fazer auditoria, para fazer log de tudo que está sendo feito. Né? Isso, pen testes. Tá, mas o Marcos e Guilherme. Guilherme falou ali que faltou planejamento. Vocês conseguem definir o que faltou no TJ em uma única palavra? Cara, eu acho que o planejamento, eu acho que seria a palavra mais... Tipo, faltou planejar isso, talvez? Ou sei lá. Tem um negócio que faltou mais ainda, antes do planejamento. O que faltou no TJ? Eu não... Identificar os riscos, de repente? Não. não sei pensar no que... Outra palavra, assim. O que é isso aqui? Não enxerga. Celular? Não. Backup? Não dá para ver, porque é por causa do plano de fundo. Ah, foi o Que é isso backup. aqui? Backup. Backup. Verdade. Mas sabe o que parecia? Parecia que estava mostrando um crachá para nós aqui, ó. O que faltou foi... É o crachá dele de boa. Backup. O que faltou foi o backup. Por quê? Porque os ligação. caras podiam bloquear tudo com ransomware, malware, spyware, né? Vaporware, sblavosware. Se tivesse o backup, qual seria o tamanho da perda? Ia depender do tempo de backup. Se fosse diário, ia ser um dia. Se fosse semanal, ia ser uma semana. Se o backup fosse diário, perderia só um dia. Ou, no máximo, se fosse semanal, ia ser uma semana só, mas Isso, melhor do que tudo. Exatamente, melhor do que tudo. Melhor do que tudo. Tá? Então é isso que essa sementinha que eu estou tentando plantar no coração de vocês. Só o backup salva. Entendeu? O item principal que eu vejo que 90% das empresas não dá bola é para desgraça do backup. Por quê? Principalmente, hoje, na era da informação, o valor da empresa está na informação que ela tem, está nos dados que ela tem. Entendeu? Por quê? Porque máquina você compra outra. Funcionário, contrata outro. Entendeu? Prédio, hoje em dia nem precisa. Escritório, né? Junta todo mundo aí, trabalho remoto. Entendeu? Todo mundo aí usando o TeamViewer, usando Teams, usando o Google Meet, usando o Google Docs, e todos esses bagulho aí, usando Nextcloud, iCloud, Mastercloud, esses bagulho aí, né? Discord só no joguinho, né?
Ô, Fernando, falando de Diga aí. Discord, a gente implantou lá na empresa para a gente usar para trabalhar, criou as salas. E, Aham. ó, eu vou dizer, cara, a gente tem uma empresa lá que é uma empresa que só cuida de processos judiciais de empresas. É uma empresa de Uhum. advocacia para processos empresariais. E os diretores adotaram a ideia, cara. Criamos um Discord para empresa de advocacia, os caras estão usando até hoje para home Uhum. office. Tá aí, é uma ferramenta. Ah, se ela nasceu, né, dentro do meio gamer, não importa. O que importa é que resolve o problema, né? Resolveu, pô. Então, é exatamente isso. Eu acho que é aí que a gente tem que focar. Beleza? E aí, gerenciamento de segurança da informação, né? Que aí sim é a instituição de tudo aquilo que vocês falaram, de mecanismos de auditoria, né? Utilização de ferramentas, né? E a parte de gerenciamento de fornecedores, né? Que eu vou desenhar um serviço e eu tenho que saber quem é que vai prover o quê. Quem é que vai me fornecer material? Quem é que vai me fornecer mão de obra? Quem é que vai me fornecer serviço de telecomunicações? Quem é que vai me fornecer os equipamentos? Enfim, tá? Eu preciso montar um planejamento da minha gestão de fornecedores. Tá? Depois, a gente tem a parte de operação do serviço, eu vou fazer a mudança aqui, né? Operação do serviço, que eu tenho que gerenciar os eventos. O que é um evento? Ó, vocês que estão estudando para Power BI, o que é um evento? É um acontecimento, pelo que eu lembro. Assim, de cabeça. O evento seria um acontecimento meio que indesejado. É um evento de uma operação. Tipo, Não, não. Você concorda comigo que eu colocar um pendrive na porta USB, ele é um evento? sim, Você concorda que eu abrir o navegador, entrar num site, ele é um evento? sim, é um evento. Então, o que é um evento? Um acontecimento. Relacionado? É um objetivo? Não é bem um objetivo. Mas ele é qualquer. Um evento é qualquer acontecimento, tá? Onde haja interação da minha infraestrutura e dos meus serviços de TI. Por quê? Mas tu concorda comigo, tipo, digamos que tu tem um software, e esse software sofre um bug. Um bug não é um evento? O senhor respira fundo que a gente já vai chegar lá. Um bug é aquele carrinho que anda na, na areia, na praia. Tá? Carlos Alberto, traz um Meu contrato Deus, com esse cara. eu achei alguém do meu nível de Não, piada. seria um bug. Então, Tudum. um evento é qualquer coisa, é qualquer acontecimento, tá? Só que esse acontecimento, ele pode gerar, sim, um efeito indesejável, um efeito de diminuição do desempenho, de degradação do desempenho do funcionamento do meu serviço, né, da minha estrutura, enfim, de qualquer coisa. E aí sim ele vira um incidente. Por quê? Porque ele é um evento, ele é um acontecimento indesejável. Então, viu, Pedro? Sim. Oi? É basicamente isso que eu queria falar, só que eu me expressei errado. Só. Sim, só que evento é qualquer coisa. Um incidente, ele é um evento que tem um efeito negativo. Né? Ele tem um efeito de degradação. Tá? Qual é a diferença de incidente para requisição? Dois slides. O que é, senhor? Hein? É o quê?
Qual é a diferença de incidente e requisição? É que a requisição não provoca interrupção? Ela pode provocar uma interrupção, né? Eu acho que, tipo, a diferença é que o incidente é algo, por exemplo, romper um cabo porque passou um caminhão, e uma requisição é trocar o cabo porque ele tá velho. Acho que seria tipo isso. É por aí, Marcos, é por aí. A requisição, ela é um evento, né, planejado. Ele é um evento que eu posso ter uma interrupção, mas ele é um evento controlado, tá? Por exemplo, a criação de um usuário lá no Active Directory, né? Ou no LDAP, que é quase a mesma coisa, né? Quando o cara é contratado, o Marcos lá e o Guilherme foram contratados, tá? Para trabalhar na empresa XYZ. Aí o que acontece? O pessoal do RH vai mandar lá para a TI dizendo, nós contratamos aqui os 2 estagiários, tá? Já entregamos o cartão lá do Bike Poa para eles, e agora nós precisamos criar o login deles no AD. Beleza? Então, o que é isso? O que é isso? É uma requisição. Então, ocorrerá um evento, né, de inserção dos dados desses 2 caras na minha base de dados de usuários. Só que aí, né, o seu Vladimir, um hacker russo, ele consegue invadir lá o AD da empresa e ele cria um usuário chamado Evil. Né? Foi uma requisição? Não. Não. O efeito não foi o mesmo? A inserção de um usuário? Foi, o evento registrou a mesma coisa. O tipo, a natureza do evento é a mesma, mas a origem ela é diferente. Enquanto um é uma requisição, o outro é um incidente. Grave, diga-se de passagem. Né? Uhum. Na verdade, eu tenho uma sequência de incidentes, né? Mas tudo bem. Aí é o pessoal da segurança que se vive. E aí a gente tem o gerenciamento de problemas. O que é um problema? Bora, Pedro, tu que está estudando, o que é um problema? Um problema seria um evento mal desejado. Isso é um problema. Como é que é? Pela expressão do senhor. Um problema, o que é? Não, é que eu estou ouvindo a pobrinha aqui. O problema, na verdade, ele é uma interrupção no serviço gerado por um conjunto de incidentes, muitas vezes não relacionados. Ele é um problema. Tá? Tipo, dando exemplo, o computador perdeu a rede. É um problema. É um evento que foi mal, um acontecimento que resultou num problema, né? Tá, é que, na verdade, o problema ele é recorrente. Tá? O problema ele é recorrente. Porque o incidente, eu tenho a degradação, eu faço ou faço uma correção, eu faço uma solução de contorno. O computador perdeu a rede, eu fui lá, botei outra placa de rede, né? Liguei na outra placa de rede e saiu funcionando. Tá? Aí o computador perdeu a rede, eu fui lá, botei outra placa de rede e não funcionou. Aí eu reiniciei a máquina e voltou a rede. Aí, daqui a pouco, parou de novo. Aí eu botei outra placa de rede e agora funcionou. Daqui a pouco a outra placa de rede parou. Vocês já viram algo parecido com isso? Já viram o lado esotérico da TI? Pouco.
Essas Hã? pouco essas loucuras assim inexplicáveis, mas já acontece. Acontece. Isso é um problema. Por quê? Porque são vários incidentes que geram a mesma indisponibilidade, tá? Mas com origens diferentes. Normalmente, a raiz do problema, ela não é relacionada à placa de rede. Pode ser a placa-mãe, que está com algum problema no chipset, ou pode ser um problema de sistema operacional. Tá? Então, pode ser um mau contato no cabo, um cabo que tá rompido, né? E que quando alguém pisa em cima, ele funciona durante um tempo, aí quando a tia da faxina levanta para passar um pano, ele para de funcionar. Por quê? Porque ele está assim lá dentro. Aí quando a tia da faxina levanta, ele separa. Aí alguém pisa em cima, ele junta. Né? Quantos de vocês já tem aquele fonezinho de ouvido que tem que dar uma puxadinha para o lado para ele funcionar? Né? Então, a gestão de problemas, ela é isso, um ordenamento, o desenvolvimento de técnicas para tentar correlacionar incidentes que gerem uma determinada indisponibilidade. Tá? Por quê? Porque a correção disso, normalmente, ela é muito mais complexa. Tá bem? E gerenciamento de acesso, que dispensa, né, apresentações. Assim, então, faz parte da operação do serviço a receber uma requisição para a criação de acesso para o estagiário que foi contratado. Beleza? E a melhoria contínua, que é um processo de melhoria contínua em 7 passos, para quê? Para o refinamento dos serviços. Beleza? Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar da estratégia de serviços, que é, quais são os serviços que eu preciso oferecer e para quem, como que eu vou me diferenciar dos competidores, de qual forma é possível criar conceito de valor de serviço, comunicando aos clientes interessados, como que eu vou gerenciar os aspectos financeiros do serviço, como definir qualidade, como alocar recursos. Show? Ficou claro para vocês? Conseguimos dar uma boa visão do que é o ITIL? Sim, sim. Sim? Eu entendi. Tá. Dúvidas, choros e lamentações para a gente encerrar por hoje? Vocês estão loucos para ir no McDonald's, né? Sem atraso. Lógico. Tá bom. Tá bem. Então tá, galera. Lembrando para vocês que só o backup salva, né, cara? Beleza. Então tá. Pessoal, fechando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e, para alguns, até amanhã. Né, Guilherme? Professor, falou. Né, Pedro? Professor, Falou. Ô, professor, Um abraço para você. professor, já vou largar aí a nova. Eu não vou estar na aula aí amanhã, mas eu vou ver o vídeo gravado. Positivo. Positivo. Positivo e oponente. Como é que é, Adriano? eu vou te perguntar um negócio agora que tu vai parar de gravar. Ah, Não, minto, peraí. amanhã eu vou estar assim.